Paz, meus queridos, bom dia! Que bom que você chegou neste canal para acompanhar mais um devocional. Este momento em que nós entramos em comunhão com nosso Deus, em que nós estamos dispostos a ouvir a sua voz, em que nós estamos dispostos a que Ele nos mostre o processo pelo qual nós estamos passando para chegar realmente ao propósito que Ele tem com as nossas vidas. E é tão fabuloso ver que tantos homens e mulheres de Deus passaram por situações como nós passamos, e por isso, por mais difícil que esteja, você não precisa desistir. Logo ali na tua frente, a vitória chegará. Acompanhe hoje essa história, essa trajetória de um vencedor, igual a você, igual a mim. Eu quero ler com vocês o que está em 1 Samuel, no capítulo 22, no verso 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Vejam a situação em que se encontrava Davi. Aqui eu quero deixar para você uma mensagem com esse título. Pense comigo, a trajetória de um vencedor. E aqui eu quero usar com vocês a vida de Davi para falar exatamente desse assunto. Porque nós podemos ver quando nós olhamos em 1 João, no capítulo 5, no verso 4, que diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Agora, nós estamos olhando aqui para a história de Davi e nós vemos que neste momento da vida dele, se alguém perguntasse para ele, qual é a sua profissão? Qual é a sua ocupação? Certamente, nessa situação, a resposta dele seria chefe dos apertados, dos endividados, dos amargurados de espírito. Exatamente como diz o texto. Mas, meus queridos, Deus não tinha chamado e ungido Davi para isso aqui, mas ele teve que passar por isso. Assim, exatamente como acontece em nossas vidas. Então eu convido você mesmo a ficar até o fim do vídeo e acompanhar essa trajetória deste grande vencedor. Porque nós podemos ver que em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 13, nos diz a palavra do Senhor. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. É aqui que começa a trajetória de Davi. Acordou um pastor de ovelhas lá no fundo da casa do seu pai e foi dormir, ungido como futuro rei de Israel. Mas a ascensão não foi imediata. Ele não correu para o castelo, para o palácio no dia seguinte. No dia seguinte, ele voltou lá para o pasto do seu pai, lá no rebanho, que a palavra do Senhor nos diz no capítulo 16, no verso 21. Assim Davi foi a Saul e este estava perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi presente perante mim, pois ele me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a sua harpa e a dedilhava, e então Saul sentia um enorme alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele.
Aqui nós percebemos que Davi já teve a simpatia do rei Saul e já estava dentro do palácio do rei. Talvez, se fôssemos nós estaríamos pensando, é muito mais fácil do que eu imaginava. Mas, meus irmãos, vejam no próximo capítulo, no capítulo 17, no verso 25. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. E a casa de seu pai se isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e que tirara toda a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do rei, do Deus vivo? Então aqui nós vemos que Davi já se vê diante da primeira batalha e ali ele está querendo ganhar a grande recompensa, casar com a filha do rei. E aqui nós já temos duas lições muito importantes para as nossas vidas. Queridos, primeira lição: a trajetória de um vencedor, ela é marcada por grandes batalhas. Grandes batalhas, grandes obstáculos, enfrentamentos, perseguições, sim. Mas diante de tudo isso, precisamos ficar certos de que Deus está conosco em cada momento. E a segunda lição é que nós precisamos aprender a aproveitar cada uma das oportunidades que Deus nos concede. Quase sempre acontece no meio das batalhas. 1 Samuel 18, versículos 6 e 7. Sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então eu imagino Davi todo orgulhoso pensando: eu arrasei. É hoje que o rei Saul vai me receber como príncipe. Porque se nós lermos em 1 Samuel 17, 57, nós vamos ver que Davi, depois de haver ferido o filisteu, ele o tomou e o levou à presença de Saul. Ou seja, Davi levou na mão a cabeça de Golias para Saul. Mas quando nós vemos logo a seguir, quando Davi achou que estava tudo em paz, quando Davi achou que ele seria considerado príncipe, então vejam o que aconteceu. Diante daquele cantar das mulheres, no verso 8 nós podemos ler: então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram ao extremo, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via mais a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Aqui nós vemos que Davi começa a entender que a trajetória para o trono não seria tão fácil assim como ele imaginou. Aqui ele percebe que ele tem que enfrentar inimigos muito
piores que Golias, ou muito piores que os ursos e os leões que ele enfrentou no passado. Queridos, nós podemos ver na palavra do Senhor que esse espírito maligno da parte do Senhor que se tornou sobre Saul, que estava assentado na sua casa, e ali nós vemos que conta que ele tinha uma lança na sua mão, e enquanto Davi procurava dedilhar o seu instrumento músico, procurou Saul encravar Davi na parede, e ele se escapou por 2 vezes. Do capítulo 19 ao capítulo 26 de 1 Samuel, nós temos o relato de Davi fugindo, sofrendo ameaças, perseguições implacáveis por parte do rei Saul. As coisas tinham acontecido ao contrário do que ele imaginou, e foram anos e anos fugindo de Saul. E nós vemos aqui com Davi refugiado na caverna, junto com os amargurados de espírito, junto com os endividados, que Deus ensina a Davi mais algumas lições. Não era só ele passar por apertos, adversidades, amarguras de espírito, mas com ele tinha uma multidão de quase 400 homens. E aí ele percebeu que não era só ele que estava passando por toda essa situação de angústia e terror. Assim Deus está nos ensinando, não somos só nós. Todos estão passando por algum tipo de crise, de enfrentamento, de desafio. Mas Deus nos ensina mais. É possível, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, ajudarmos a outras pessoas. Sempre tem alguém muito pior que nós, porque aqui nós vemos que Davi se tornou chefe dos amargurados, endividados, daqueles que estavam muito pior que ele. E veja, Deus nos ensina mais. As impossibilidades humanas não invalidam as promessas de Deus. Jamais. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Portanto, continue acreditando. Queridos, nós podemos ver também no capítulo 23 que Davi continuava orando ao Senhor. Davi não desistiu, Davi persistiu em oração, e isso ele ensina para nós neste momento. Continue em oração. Veja o que diz do versículo 10 ao 12. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procurava vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Aqui no capítulo 23, Deus ensina a Davi mais uma lição. Existem dificuldades na vida que Deus não vai nos livrar e que nós teremos que aprender a vencê-las. Nós temos que lutar, nós temos que enfrentar, levantar nossa cabeça e crer que no nome de Jesus nós podemos enfrentar a situação difícil. E que mesmo nesses momentos conturbados, nós precisamos aprender a agradecer a Deus por todos os obstáculos que Ele permite em nosso caminho. É nos momentos de dificuldade que você não pode compreender, mas quando você chegar lá no topo da montanha, você vai reconhecer a linda paisagem, a lição que Deus lhe deu neste processo. Queridos, dificuldades preparam pessoas comuns
para destinos extraordinários. Certamente você já ouviu essa frase, mas foi exatamente o que aconteceu com Davi, um menino cuidando de um rebanho que passou por dificuldades, perseguições, afrontas, perigo de morte, até um dia se tornar rei de Israel. E foi o rei mais aplaudido e que ganhou o coração de Deus, que se tornou um homem segundo o coração de Deus. Portanto, não desista. Continue, avance. Aqueles que sempre desistem quando chega uma dificuldade, uma afronta, eles jamais terão uma história para contar. Eles jamais terão um testemunho do poder de Deus em suas vidas para contar. Na verdade, nós podemos ter certeza, meus irmãos, as dificuldades sempre serão proporcionais ao tamanho da vitória que está vindo em nossa direção. E nós vemos aqui no verso 3, chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é um ungido do Senhor. Aqui eu aprendo que Davi não cortou caminho nenhum para chegar ao trono. Ele tinha oportunidade até de matar Saul, mas ele não o fez. Ele passou por todos os períodos e fases que eram necessárias para chegar ao trono de Israel. Porque um bom vencedor é aquele que planeja seus passos, vence, desfruta da vitória, sem pisar em ninguém. E não precisa ficar torcendo contra os outros, porque o que é teu, se você persistir, Deus te dará em tuas mãos. Um homem de sucesso é motivado pelo desejo de alcançar o pódio, o alvo, o propósito, e jamais pelo desejo de vencer os outros. Porque nós podemos ver que no Salmo 138 diz: ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão e o poder da tua mão me liberta. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, porque tu me fizeste. Oh, glória! Essa foi a trajetória do rei Davi, um grande vencedor. E o mesmo Deus que esteve com Davi está com você. Está na aflição, está na angústia, está nas perseguições, está nos momentos de crise e jamais deixará você sozinho, abandonado, pois foi Ele mesmo que te escolheu, foi Ele mesmo que fez você para ser filho amado do nosso Senhor Todo-Poderoso. Oh, glória! Nós vemos aqui que essa trajetória do rei Davi, esse grande vencedor, foi cheio de batalhas, perseguições, lutas, afrontas. Assim foi a de José, assim foi a de Moisés, de Daniel e de tantos outros, não foi diferente.
Então nós podemos perceber que se eu e você quisermos ter uma trajetória de vencedor, também não vai ser diferente. Mas nós podemos ter a certeza de que o Senhor cumprirá os seus planos para a minha vida. Porque nós podemos ver que com Davi foi assim, com José foi assim, e conosco também vai ser assim. E nós podemos ler em Hebreus 12, do 1 ao 3, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E fazendo o quê? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então o Senhor nos diz: considerai, pois, que aquele que suportou tais contradições de pecadores contra si mesmo, para que vocês não enfraqueçam, desfalecendo em vossos ânimos. O Senhor nos diz aqui: olhai para Jesus, que tudo suportou lá naquela cruz, as afrontas, humilhações, desprezo. Olhai para Ele, porque Ele não enfraqueceu e vocês também não precisam enfraquecer, porque depois de tudo Ele sentou-se à destra do Pai, no trono celestial. Jesus é o nosso exemplo máximo de vencedor. Portanto, nessa vida, mesmo que você esteja enfrentando situações difíceis, situações complicadas, você esteja passando por afrontas, por crises econômicas, crises no matrimônio, crises, seja a área que for, olhai para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, busque força nele e continue caminhando. Continue trilhando essa trajetória de vencedor, porque você será honrado por Deus. Se você não desfalecer no caminho, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai fazer cumprir todos os planos e sonhos que Ele mesmo sonhou para você. Amém?